Olá a todas e todos, meu nome é Maria Eduarda, sou advogada, estou presidente do Grupo Pela Vida, sou membro da ANTRA, sou fundadora da Rede Nacional de Mulheres Transsexuais, Travestis, Homens Trans vivendo e convivendo com HIV e AIDS, sou do movimento de mulheres advogadas, sou militante, enfim. E nesse vídeo nós vamos continuar a conversar sobre a ADO 26 que está rolando no STF sobre a criminalização da homofobia e da transfobia. No dia 13 nós estivemos em Brasília para sustentar oralmente junto com outros advogados, né, que fizeram sustentações brilhantes. Mas nós estivemos lá para falar um pouco da perspectiva da população trans, né, e é sobre isso que eu queria dialogar nesse vídeo, de como é que foi estar lá, como é que foi estar vivenciando esse momento. Inicialmente, nós tentamos apresentar algumas informações, alguns dados. Tentamos falar com o coração, porque eu entendo que é fundamental, nesse momento, que nós busquemos apresentar os dados que a nossa população vive, como, por exemplo, 80% da nossa população trans, mulheres trans e travestis que foram assassinadas, eram negros e negras. 0,02% da população trans consegue acessar uma universidade. A maioria, mais de 70%, não estão na escola. Há uma evasão e expulsão escolar na medida em que elas não conseguem ter acesso a essa escola, porque essa escola não atende políticas públicas para a população trans, como nome social, como respeito à identidade de gênero, não regulamenta o uso de banheiros por pessoas trans. Então, assim, desde a base da escola a gente não tem um acolhimento para essa população de jovens e de adolescentes e até crianças trans. E isso vai acabando gerando uma expulsão escolar se você não tem toda a estrutura familiar e uma família que possa brigar por você. Isso acontece com a maioria, né, tendo em vista as camadas sociais que a gente vive e as diferenças sociais existentes no Brasil, né, o que faz com que nós tenhamos 90% de mulheres trans e travestis vivendo às custas exclusivas da prostituição. Não que nós iremos criticar a prostituição, longe, até defendo a regulamentação da prostituição, mas é um dado preocupante quando você tem 90% na prostituição e 0,02% nas universidades. Isso quer dizer que o único espaço em que oportunidades são abertas é na prostituição e não em outros espaços, e isso denota o grau de exclusão social que as pessoas vivem. E por fim, nos espancam, nos matam com requinte de crueldade. E foi isso que nós fomos levar até o Supremo Tribunal Federal. Fomos levar a perseguição transfóbica e homofóbica e lesbofóbica e bifóbica que nós passamos todos os dias. Quando saímos de casa, quando estamos na rua, quando talvez demonstramos afeto. Os ministros que proferiram votos já, que foi Alexandre de Moraes, Barroso, Celso de Mello e Fachin, citaram muito os relatórios e as estatísticas que foram levadas até eles, né? E por isso que é muito importante a gente sempre levar e ter estatísticas para poder postular políticas para a nossa população. Então, basicamente, indo já para a legislação, a lei de racismo, ela não fala
expressamente, ela não fala expressamente que racismo é só pela cor da pele. Existe racismo com base em outras discriminações, raça, etnia, cor da pele, religião. Isso tudo é entendido como racismo. Inclusive, agora aprofundando um pouco, foi falado no vídeo anterior, o caso Halvanger, que foi um caso que já esteve no Supremo Federal e gerou o HC 82424. Esse HC, o Supremo Tribunal Federal nesse HC reconheceu, sim, que o conceito de racismo não está restrito à cor de pele, não está restrito a essas questões quando declarou um membro da comunidade judaica como pertencente dentro da legislação de racismo. Então, um judeu pode sofrer racismo, um homossexual e uma transexual e uma lésbica podem sofrer racismo dentro dessa lógica. Então foi isso que nós vamos levar para lá. Sucedeu-se a continuação do julgamento, houve o voto do ministro Fachin e do ministro Celso de Mello nos julgamentos posteriores, primeiro Celso de Mello, depois Fachin. O voto do Celso de Mello eu vou comentar em uma outra oportunidade, porque é um voto muito longo e vai precisar fazer em vários vídeos, então fica muito cansativo. Mas basicamente eles votaram para enquadrar a homofobia, a transfobia na lei de racismo, declarando a mora constitucional do Estado, do Legislativo, em não promover legislação que proteja pessoas LGBT de serem espancadas, assassinadas, não protege a nossa incolumidade física, nem moral, nem psicológica. Então a gente não temos legislação que nos proteja. Então por isso a mora constitucional foi decretada através desses votos, se basearam nos pareceres e nos dados que nós apresentamos, nós conseguimos provar realmente que a nossa população está morrendo e está morrendo muito. Conseguimos provar a ausência de dossiês, de estatística, de amparo do Estado. O Estado é omisso, e quando o Estado é omisso, o Estado contribui para o genocídio da população LGBTI. Independente da quantidade, quando você está assassinando e agredindo sistematicamente, continuamente, uma determinada segmento da população, é sim extermínio da população LGBTI no Estado brasileiro. E o Estado brasileiro até hoje é omisso em relação a isso. Depois do voto do ministro Barroso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Toffoli, suspendeu a sessão sem data para retornar. E aí nós tivemos diversas articulações, inclusive de bancadas mais conservadoras, tentando forçar que esse processo não fosse a pauta, não fosse a julgamento. Foi negado. E agora eles tentam articular, tentam intimidar os juízes com ameaças de processo de impeachment, desrespeitando a autonomia do judiciário para decidir uma questão que está na Constituição. Os juízes do Supremo Tribunal Federal cumpriram fielmente a Constituição e agiram dentro das suas competências. Se o Poder Legislativo se nega a conceder direitos para minorias protegidas constitucionalmente, é dever sim do Supremo Tribunal Federal dizer a esse Legislativo que mesmo que ele continue fazendo isso, o Poder Judiciário, os juízes do Supremo Tribunal Federal irão compeli-los a fazer. O enquadramento da lei do racismo, se continuar essa dinâmica de votos, irá ser enquadrado a homofobia, a transfobia, até que o Legislativo crie lei específica. A gente continua uma outra oportunidade e um beijo. Obrigado.